além das últimas do mercado, bastidores, finanças e reforços no Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com os reforços contratados pelo Vasco. Há 2 nomes fechados. Nessa quinta-feira, Marcelo Santana voltou da Europa com Benjamin Garré, atacante argentino que pertencia ao Krylia Sovetov, operação de 2,5 milhões de euros. Nuno Moreira, que pertence ao Casa Pia, também está contratado e desembarca nesse sábado, operação de 3,5 milhões de euros. Em suma, dá para dizer que depois de não conseguir fechar com o Bruma, atacante que pertencia ao Braga e preferiu jogar no Benfica, o Vasco utilizou 6 milhões de euros para contratar 2 atletas. Importante, só para completar, lembrar que foi o Marcelo Santana quem tocou essas 2 negociações. Ele havia viajado na semana passada rumo à Turquia para tentar fechar a operação do GB. Ela acabou caindo por conta da reprovação do jogador do Vasco nos exames médicos. A partir daí, Marcelo Santana passou a negociar com o Krylia Sovetov e também com o Casa Pia. Esses 2 reforços estão contratados. O Vasco não descarta fechar com um terceiro reforço também para essa função de atacante de velocidade. Embora o tempo seja o grande adversário, a janela de inscrições se encerra na sexta-feira da semana que vem. Só para completar a informação super importante. O Atlético Mineiro já fez 2 propostas ao Vasco por um João Vitor, as 2 foram recusadas. Primeira proposta de 5 milhões de euros, o Vasco nem se deu o trabalho de responder. Depois, o Galo igualou a oferta feita pelo Cruzeiro na semana passada, 7 milhões de euros. O Vasco respondeu que não vale a pena fazer um negócio nesse sentido, até porque essa grana não permitiria ao Vasco nem sequer pagar a dívida que ele tem com o Benfica. Cruz Maltina ainda deve 6,5 milhões de euros para o Benfica. Só que o Benfica é dono de 30% do valor de uma venda futura. Então, se o Vasco aceita 7 milhões de euros, ele fica com apenas 4,9 milhões euros. Com uma dívida de 6,5 milhões de euros, essa conta não fecha. Nos últimos dias, o Vasco tentou sem sucesso a contratação de Edwin Cetré, muito bom atacante colombiano de 27 anos de idade que atua no Estudiantes. O que acabou emperrando qualquer possibilidade de acordo foi a intenção do Estudiantes em vendê-lo à vista. O Vasco queria fazer o pagamento parcelado e diante desse descompasso o acordo foi descartado. Importante contar também que o Vasco não descarta a contratação por empréstimo de Bryan Palacios. Jogador que pertence ao Galo, perdeu um pouco de espaço, mas o Atlético tem adiado a resposta pro Vasco em relação a esse empréstimo por conta da lesão do Júnior Santos e da eminente necessidade de o Bryan ser utilizado. Assim que o Júnior estiver ok, aí sim poderia haver uma retomada das tratativas. O grande lance dificultador é que a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra em 28 de fevereiro e o Júnior Santos volta apenas em março. Essa questão precisa ser resolvida entre o Vasco e o Galo. Se confirmar que o Botafogo vai entrar com um time reserva, o Vasco tem a obrigação de ganhar do Botafogo. Obrigação. E o que você tem de Vasco aí? Primeiramente, é titular. É titular, sem dúvida alguma. O Vasco vai tentar a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Primeiramente, destacar aqui que o Benjamin Garré chegou ontem ao Rio de Janeiro. Já o Vasco divulgou o acordo também. Nome chique, hein? Exatamente. Nome de quem Benjamin joga Garré, bola. 24 anos, canhoto, Argentina. Vamos ver o que vai dar. E o Nuno Moreira viaja hoje para o Brasil para poder também ser o segundo reforço do Vasco da Gama nesse ataque. Além disso, o Vasco também negocia com o Palacios do Atlético Mineiro um empréstimo, jogador na ponta direita, e tenta comprar o Neiser Villarreal, que foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20, do Jair, do Ryan, que o Brasil ganhou. O Neiser Villarreal fez 9 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele pertence ao Milionários e tem contrato até o final do ano. O Vasco já fez uma proposta, está na mesa para ele e falta o Milionários aceitar e o garoto também, que tem a observação de times do futebol europeu. Então, é difícil, mas o Vasco tenta convencer ele de vir para o futebol brasileiro, ganhar bagagem, ganhar também vitrine e depois ir para o futebol europeu. Com esse nome aí, ele vai ter que... vamos chamar ele de quê? Villarreal? Villarreal, tá bom. Porque é nome difícil, hein, Vene Casagrande? Só Vidia, tá bom. Muito bem. Então, Gol do Vidia. Então você tá confiando. Eu quero, por favor, que bote no rostinho do Pedrosa. Já tá separado, tá bom. Não, ele é coerente, pô. Eu sou coerente. Ele é coerente. Tá, vamos lá. Muito bem, minha gente. Então,
Vamos falar da preparação do Vasco, o Botafogo jogando nesta quinta-feira pela Recopa e a comissão técnica vascaína de olho no time que será o adversário de sábado, 7 da noite, em São Januário. Até para conhecer um pouco mais desse trabalho do Cláudio Caçapa, conhecer um pouco mais desse remontado time do Botafogo, né? E que todas as duas equipes precisando vencer. E o Vasco tem aí o fator casa, São Januário, gramado que ele já conhece, a sua torcida 90-10, né? Então tudo isso ajuda, os ingressos já estão à venda e tomara que tenhamos um grande público no domingo à noite em São Januário, porque o time seguiu trabalhando forte e vai agora buscar uma vitória para a classificação. O time voltou lá de Cariacica, depois de ter feito aí uma vitória e a classificação na Copa do Brasil, garantindo mais R$ 1.874.250 e precisando vencer esse jogo do Botafogo, se garantir na fase final do campeonato e, com isso, também ter aí mais uma grana da arrecadação e, principalmente, por causa da questão de jogar a Taça Rio. O importante é jogar a fase final do Campeonato Carioca, até porque você se classificando, você já se garante também lá na próxima fase da Libertadores, não, mas da Copa do Brasil. Você já se garante na Copa do Brasil do ano que vem. E então é importantíssimo você estar bem nesta competição. E o Jair e Paulinho, será que eles retornam à equipe? Né? Os dois foram poupados nos últimos jogos, então a gente aguarda que eles possam ser aproveitados no domingo, ganharam mais 2-3 dias de recuperação. E o zagueiro Lucas Freitas, que já substituiu o Lucas Oliveira em 3 partidas, vem agradando o torcedor, e o técnico Fábio Carilli. O Lucas Oliveira teve uma torção de tornozelo e ficou fora por alguns jogos. Lembrando que o Maurício Lemos também já está à disposição no banco de reservas. Então, essa é a preparação do Vasco da Gama para o jogo com o Botafogo, jogo que vai acontecer domingo às 19 horas. Falei de Copa do Brasil, nós já temos aí 12 times classificados, Galo, Vasco, Tunaluso, Atlético Goianiense, o Gazin, né, esse time tirou o Cuiabá nos pênaltis 4-3, capital do Distrito Federal, Gazinha de Rondônia, Ceará, Grêmio, Náutico, Manaus, Brusque, CSA. Já temos 3 jogos definidos para a segunda fase, nas datas de 5 ou 12 de março. Galo e Manaus, capital do Distrito Federal pegando o Gazin, Porto Velho de Rondônia, e o CSA enfrentando a Tunaluso. Esses jogos já estão definidos. Isso aí, torcedor vascaíno, o Garré finalmente chegou e já vestiu a camisa do Vasco da Gama, jogador contratado aí para esta temporada. O Vasco desembolsando aí uma grana forte para contratar o jogador. O Vasco também acertou com o Cajapia pela contratação do atacante Nuno Moreira, e é outro que chega também no Rio, deve chegar hoje, para poder também vestir a camisa do Vasco da Gama. São os 2 reforços aí para o ataque do Gigante da Colina. O Vasco também tentando a contratação aí do Neiser, Neiser Vila Real, é o nome do atacante colombiano que joga no Milionários da Colômbia, e o Vasco também tenta a contratação do atleta. Esse é mais novo, né, atacante novo, e se chegar no Vasco aí pode ajudar muito a equipe até conseguir uma venda futura, né, um dinheiro aí maravilhoso para o Vasco caso o jogador arrebente com a camisa vascaína. Peço sua opinião nos comentários, né, sobre essas contratações aí que o Vasco fez, o que elas podem agregar à equipe
se o trabalho do Marcelo Santana agora pode ser visto com outros olhos após estas duas contratações, do Benjamin Garré e do Nuno Moreira. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.